Bom dia, A paz. hoje é quinta-feira, né? Dia 6 de março de 2025 e nós estamos aqui no monte do Jardim de Oração para gravar a sequência da palavra do estudo bíblico, né? Agradecendo a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade. O dia está azulzinho, né? Hoje está um pouco mais friozinho aqui em São Paulo, né? Mas assim, durante o dia deve esquentar, né? O ar está um pouquinho mais fresquinho, né? Então vamos para a palavra. 1 Samuel, capítulo 25, diz assim. Ai, é triste. Não diz assim, né? Não, É o sentimento. Pouco tempo depois, Samuel morreu. E todo Israel se reuniu e todos choraram a morte dele. E ele foi sepultado no túmulo de sua família em Ramá. Nesse meio tempo, Davi desceu para o deserto de Maom. O texto massorético diz Paran. Deserto de Paran também pode ser. Certo homem muito rico de Maom tinha seus bens na cidade de Carmelo. Ele possuía 1.000 cabras e 3.000 ovelhas, as quais estava tosqueando, né? E em Carmelo. O nome desse homem era Nabal. A sua esposa, uma mulher muito linda e inteligente, chamava-se Abigail. Mas o seu marido, que era da família de Caleb, era grosseiro e mau, um sujeito difícil de lidar. No deserto, quando Davi soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas, enviou 10 de seus moços ao Carmelo, dizendo-lhes: Levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e perguntem em meu nome como ele está. Digam-lhe: paz seja com o Senhor e a sua família. Que Deus faça prosperar você e sua família e aumente muitas vezes tudo o que você possui. Disseram-me que você está tosqueando as suas ovelhas. Enquanto os seus pastores estiverem entre nós, nunca fizemos mal a eles. Estiveram, né? Entre nós, nunca fizemos mal a eles. Nem tiramos coisa alguma deles durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Pergunte aos seus moços e eles lhe dirão se isto é verdade ou não. Agora enviei meus homens para pedir que você nos faça uma pequena contribuição, pois chegamos em uma época de festas. Por favor, dê a nós, os seus servos, e a seu filho Davi, qualquer coisa que tiver à mão. Os moços foram e deram o recado de Davi a Nabal e esperaram pela resposta. Olha só, tem trilha sonora hoje, gente. Bem te vi. Quem é esse tal de Davi? Perguntou Nabal. Quem esse filho de Jessé pensa que é? Ele sabia quem era. Hoje em dia, há tantos empregados que fogem dos seus empregadores. Por que deveria eu pegar meu pão, a minha água e a carne dos animais que abati para os meus trabalhadores e dar a um bando de homens que não sei de onde vêm? Então os mensageiros de Davi voltaram e contaram a ele o que Nabal tinha dito. Peguem suas espadas, foi a resposta de Davi, enquanto ele enfiava sua espada na bainha. Cerca de 400 homens partiram com Davi e 200 ficaram para guardar as bagagens. Nesse meio tempo, um dos servos de Nabal foi procurar Abigail, mulher de Nabal, e disse a ela: Davi enviou mensageiros do deserto para saudar o nosso Senhor, mas ele insultou os homens e os expulsou daqui. Porém, os homens de Davi foram muito bons conosco e nunca nos fizeram mal algum. Para dizer a verdade, dia e noite eles foram como um muro de proteção para nós e para as ovelhas. E nada foi tirado de nós durante todo o tempo em que estiveram ao nosso lado. Seria bom levar isso em consideração e tomar providências o quanto antes, pois vai haver problema com nosso Senhor e sua família.
Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Então Abigail tomou depressa 200 pães, 2 vasilhas grandes contendo vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos de trigo torrado, 100 bolos de passas, 200 bolos de figo, e colocou tudo sobre os jumentos. Vocês seguem na frente, ela disse aos seus moços, e eu sigo logo atrás. Porém, não contou ao marido o que estava fazendo. Quando ela descia a estrada montada num jumento, viu Davi, que já estava a caminho com seus homens, e ela foi se encontrar com ele. Davi havia dito: tivemos bastante trabalho para ajudar esse homem. Protegemos os rebanhos dele no deserto, de tal maneira que nada se perdeu ou foi roubado. No entanto, ele paga com o mal o bem que lhe fizemos. E ainda por cima nos insulta. Que Deus me castigue e o faça com severidade, se até amanhã ao amanhecer ficar vivo, ainda que seja um só dos homens que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do animal e se curvou com o rosto em terra diante de Davi. Ela lançou-se aos seus pés e disse: eu aceito toda a culpa nessa questão, meu senhor. Por favor, ouça o que sua serva tem a dizer. Meu senhor, não dê atenção a Nabal, pois é um homem mau, insensato, de mau gênio. Por favor, não dê atenção ao que ele disse. Ele é um louco. É exatamente o que o seu nome Nabal significa. Mas eu, sua serva, não vi os mensageiros que o senhor mandou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por sua vida que foi Deus quem impediu o senhor de matar e de vingar-se com as suas próprias mãos, que todos os seus inimigos e os que procuram fazer-lhe mal sejam castigados como Nabal. E agora aqui está um presente que essa sua serva trouxe para o meu senhor e para os seus moços. Perdoe a ofensa da sua serva. Certamente o senhor vai recompensá-lo com uma família de reis que nunca terá fim. Olha só, ela já profetizando na vida de Davi. Pois o Senhor está lutando as batalhas do Senhor, e em todos os dias da sua vida o Senhor nunca fará mal. Mesmo que o Senhor for perseguido por aqueles que desejam tirar-lhe a vida do meu Senhor estará segura como aqueles que são protegidos pelo Senhor, o seu Deus. Mas a vida dos seus inimigos desaparecerá como pedra tirada de uma funda. Quando o Senhor tiver feito todo o bem que lhe prometeu, e o Senhor não vai querer estar com a consciência, quando o Senhor tiver feito todo o bem que lhe prometeu, e o Senhor já estiver reinando sobre Israel, meu Senhor não vai querer estar com a consciência pesada de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as suas próprias mãos. E quando o Senhor tiver feito todas essas grandes coisas para o meu Senhor, por favor, lembre-se da sua serva. Davi respondeu a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje enviou você ao meu encontro. Graças a Deus pelo seu bom juízo e conselho. Que você seja abençoada por me impedir de matar esse homem e de vingar-me com as minhas próprias mãos. Que Davi tinha sangue quente. Pois juro pelo Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de fazer o mal, que se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, nenhum dos homens de Nabal estaria vivo amanhã pela manhã. Então Davi aceitou os presentes que ela trouxe e disse: vá para casa em paz, eu atenderei ao seu pedido. Quando Abigail chegou em casa, viu que Nabal estava promovendo uma grande festa, como uma festa de um rei. Como ele estava alegre e bêbado, resolveu não contar nada sobre o encontro que teve com Davi, mas esperou até a manhã seguinte. Pela manhã, Nabal já não estava mais bêbado, e quando a esposa lhe contou o que havia acontecido, ele sentiu seu coração amortecer e ficou paralisado, como se o coração dentro dele se transformasse numa pedra. Passados uns 10 dias, ele morreu, porque o Senhor o matou. Quando Davi ouviu dizer que Nabal estava morto, exclamou: louvado seja o Senhor,
que deu a Nabal o que ele merecia por ter me tratado com desprezo. O Senhor livrou o seu servo de fazer o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua cabeça. Então Davi mandou logo mensageiros a Abigail para pedir a ela que se casasse com ele. Também não é bobo, né? Quando os mensageiros chegaram ao Carmelo, disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que se tornasse a sua esposa. Ela levantou-se, inclinou-se com o rosto no chão e disse: Aqui está a sua serva, pronta para servi-lo e para lavar os pés dos servos do meu senhor. Aprontou-se com toda a pressa, levou consigo 5 das moças que a ajudavam e, montada num jumento, seguiu os homens que a levaram a Davi, e assim ela se tornou a esposa dele. Davi também casou-se com Ainoã de Jezreel, e ambas foram as suas mulheres. Nesse meio tempo, Saul tinha dado a sua filha Mical, mulher de Davi, a um homem de Galim, por nome Paltiel, filho de Laís. Então, a primeira esposa de Davi foi a Mical, né? Que era filha de Saul. Só que quando Davi foge de Saul e fica lá rodando, ele não pôde levar a Mical. Mical ficou lá com o pai dela, né? Tanto que teve aquela parte que ela ajuda ele a fugir, né? Acusando que foi ameaçada e tal, né? E na verdade não, ela realmente quis ajudá-lo, mas ela tá lá. E em vez dela ficar lá sozinha, o pai pega e dá ela em casamento para outra pessoa, pro tal de Galim. Enquanto isso, Davi nessas andanças casa-se com Abigail, né? E também com como que é o nome dele? A Ainoã, né? Mais pra frente é que vai vir também a Betseba. 26 também? Bom, vamos seguir aqui capítulo 26. Então os homens de Zif voltaram a Saul em Gibeá e disseram: Davi voltou ao deserto, está escondido na colina de Aquilá, em frente do deserto de Jezimon. Diante disso, Saul levou 3.000 homens dos melhores soldados escolhidos de Israel e saiu em perseguição a Davi. Saul acampou junto à estrada, na colina de Aquilá, em frente ao deserto de Jezimon, onde Davi estava se escondendo. Porém, Davi ouviu falar da chegada de Saul e enviou espias para saber se Saul havia de fato chegado. Então, certa noite, Davi foi até o acampamento de Saul para ver o que se passava por lá. O rei Saul e Abner, filho de Ner, comandante do exército, estavam dormindo. Saul estava deitado no acampamento e seu exército estava acampado ao seu redor. Davi dirigiu-se ao heteu Aimeleque e a Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe. Quem vai descer comigo até o acampamento de Saul? Eu desço com o senhor, respondeu Abissai. Assim, Davi e Abissai foram ao acampamento de Saul à noite e o encontraram dormindo com a sua lança fincada no chão junto à sua cabeça. Abner e os soldados dormiam à sua volta. Então, olha só, da outra vez que Davi tinha cortado o manto, o que Saul prometeu? Ai, meu filho, você me poupou você poupou a minha vida hoje, que Deus te abençoe. Ai, pode ir em paz. Foi só ele saber onde que Davi estava de novo que ele pega e manda mais homens para persegui-lo. E Davi de novo se encontra numa situação em que ele podia matar Saul, porém, olha só, certamente desta vez Deus colocou o seu inimigo nas suas mãos. Abissai cochichou com aquela lança, cochichou para Davi: agora deixe-me ir atravessá-lo com aquela lança com um só golpe. Eu não preciso dar 2 golpes, não, um só basta. E contudo, Davi disse a Abissai: não o mate, pois quem pode permanecer inocente depois de levantar a mão contra o ungido do Senhor? Então, Davi não mudou nada no que ele estava, né, na obediência dele.
Tão certo como vive Deus, o Senhor mesmo o matará algum dia. Ou ele morrerá na batalha, ou chegará a sua hora e ele morrerá. Que o Senhor não permita que eu mate o homem que ele escolheu para ser o rei. Vamos pegar a sua lança e o seu jarro de água e depois vamos sair daqui. Assim Davi tomou a lança e o jarro de água que estava perto da cabeça de Saul, e eles saíram sem que ninguém os visse. Ninguém percebeu nada e ninguém acordou, porque o Senhor fez com que eles caíssem num sono profundo. Você acha? 3.000 homens dormindo em volta dele e ele entra com Só coisa de um Deus. guerreiro. Em seguida, Davi subiu a colina do lado oposto do acampamento até chegar em uma distância que não oferecia perigo. Então Davi gritou para o povo e para Abner, filho de Ner: Acorde, Abner! Você não vai responder? Quem é que está gritando para o rei? Perguntou Abner. Olha, Abner, você é um grande herói, não é mesmo? Davi zombou. Ele está dando uma de Elias aqui, né? Onde em todo Israel existe alguém como você? Porque você não protegeu seu senhor, o rei, quando alguém chegou aí para matá-lo? Isso não é nada bom. Eu juro pelo Senhor que todos vocês deveriam morrer por sua falta de cuidado com o rei ungido do Senhor. Agora olhem, onde estão a lança e o jarro de água do rei que estava na cabeceira dele? Saul reconheceu a voz de Davi e disse: É você, meu filho Davi? De novo. E Davi respondeu: Sim, ó rei, meu senhor, sou eu. E acrescentou: Por que o meu senhor está perseguindo este seu servo? O que eu fiz? Qual é o meu crime? Peço agora, ó rei, meu senhor, que ouça as palavras de seu servo. Se é o senhor que incita o rei contra mim, então que ele aceite a minha oferta de cereais. Mas se isso é simplesmente o plano de homens, então que eles sejam amaldiçoados diante do Senhor. Pois o rei me expulsou de minha casa para que eu não tenha a herança do Senhor, de maneira que eu não possa estar com o povo do Senhor como se eu tivesse de adorar outros deuses. Devo eu morrer em terra estrangeira, longe da presença do Senhor? Qual a razão pelo qual o rei de Israel sai atrás de uma pulga e me persegue como quem persegue um perdiz nas montanhas? Então Saul confessou: Eu pequei. Volte para casa, meu filho Davi. Eu não mais procurarei fazer mal a você, pois hoje você me salvou a vida. Tenho agido como um tolo e tenho cometido um grave erro. Aqui está a lança do rei, respondeu Davi. Deixe que um dos seus servos venha buscá-la. O Senhor recompensa a justiça e a fidelidade. Eu me recusei a levantar a mão contra o ungido do Senhor, mesmo quando o Senhor o entregou nas minhas mãos. Agora que o Senhor salve a minha vida, assim como hoje salvei a sua. Que ele me livre de todas as minhas dificuldades. Então Saul disse a Davi: O Senhor abençoe você, meu filho Davi. Você praticará atos heróicos e será um grande conquistador. Então Davi foi-se embora e Saul voltou para sua casa. E vocês acham que ele não perseguiu mais Davi? Aqui a gente já sabe o final da história, né? Mas é sempre empolgante ler. Mas é aquela coisa. Por várias vezes, Davi foi protegido pelo seu caráter em realizar as coisas boas, ou quando ele estava com sangue quente, colocar alguém para trazer ele de volta para a realidade que Deus queria dele, né? Para não fazer justiça com as próprias mãos, como no capítulo 25, né? E de novo, não ser incentivado por palavras de fazer algo, né? Porque os guerreiros do lado dele sempre queriam... Sempre, né? Eles estavam juntos ali, mas eles queriam que aquilo acabasse, porque eles estavam fugindo já há meses, né?
e sempre sendo perseguidos, e sempre protegendo as terras aonde eles passavam daqueles que queriam fazer o mal para o povo que eles estavam ali ao lado. E depois que eles protegiam, chegava o rei Saul, e aqueles que foram protegidos por ele traíam Davi, mesmo depois da proteção, e acabavam entregando onde ele estava. E mesmo assim ele não fazia mais nada, nada de mal, e ia para outro lugar. Então foram vários capítulos lidos até o 26, né? Onde tudo aconteceu para forjar Davi. Ele falou uma coisa importante sobre a questão dos sacrifícios. Ele estava preocupado com o seguinte: poxa, Saul, essa história de ficar fugindo de você me tira da oportunidade de estar lá sabe, servindo, oferecendo sacrifícios ao Senhor, né? Adorando ao Senhor junto com a minha comunidade. Eu tenho que correr o risco de, ele fala assim, né? Morrer fora da minha terra. Isso, devo eu morrer em terra estrangeira, longe da presença do Senhor, né? Ele fala assim também: pois o rei me expulsou da minha casa para que eu não tenha herança, dele. De maneira que eu não possa estar com o povo do Senhor como se eu tivesse de adorar outros deuses. Olha a preocupação de Davi, né? Forçando ele a ir para outra... me foge a palavra, né? Outro ambiente, né? Né? Ser tentado, né? Sim. Que é o que aconteceu com o povo de Deus quando estava tomando a terra prometida, e tinha que eliminar todo mundo, e senão se a convivência poderia fazer ou isso, antes né? disso, Adorarem. antes da terra prometida no Egito, né? Porque eles foram para lá na época da escassez, onde José virou governador ali, abaixo do faraó, e levou o povo para lá, a família de Jacó, e ali eles prosperaram. Mas se misturaram se também. misturaram, né? E aí se perderam, geração após geração se perderam, né? Depois disso tiveram que passar por uma limpeza. A limpeza foi os 40 anos no deserto, né? Onde eles tiveram toda a provisão, né? Viveram na escassez, mas tiveram a provisão de Deus. Tiveram que aprender a viver só com o que Deus dava, porque estava no deserto, não tinha mais nada. A água saía da pedra, maná caía de manhã cedo, né? Na sexta-feira caía porção dobrada, porque no sábado não caía. Não era para guardar para o dia seguinte, senão apodrecia. Então, era tudo contado, né? Sim. Poderia ter sido 40 dias, assim como foi com Jesus. Mas demorou 40 anos, né? Então, com Davi foi basicamente a mesma coisa. A escassez, a forja, né? A perseguição, o pagar o mal com bem, assim como foi em várias passagens aqui, nessa última, que foi a segunda vez que ele teve a oportunidade, Deus colocou a oportunidade, porque aonde duas pessoas entram num acampamento de exército, é a mesma coisa que você entrar dentro de um quartel hoje e não acordar ninguém e ir até o aposento do general, abrir sua porta e ir lá mexer na farda dele e ninguém... 3.000 homens, né? Como? Se não é Deus, né? E outra, Deus sempre dando discernimento para ele, porque cada vez que Saul vinha com essa história de não, eu não vou mais te perseguir, meu filho. Mas eu dar um spoiler, o começo do capítulo 27 é Davi falando: um dia desse Saul vai me apanhar, é melhor eu me esconder, entendeu? Ele sabia que aquilo era da boca para fora.
né? Ele não fazia o que era errado, mas ele também não era trouxa, né? Mas Davi fazia com que o rei falasse publicamente tudo aquilo que ele estava errando. Então, todos os que estavam à sua volta o obedeciam por medo, mas esqueciam que medo de um homem é uma coisa, fazer coisas erradas por causa do medo de um homem e praticar erros perante Deus é muito pior. Ordens que ferem princípios não devem ser seguidas, né? É bem isso. E é o que a gente vive hoje em dia também, né? Se é que a gente tem um exército ainda. Mas é outra história. Essa é outra história. E aí o exército de Deus, o exército de Jesus não tem nada a ver com aquilo que a gente subentende de exército Por aí. daqui. Bom, então, nossa, muita informação, né? Se a gente pegar para meditar em cada versículo, dá para ficar pensando mais milhões de coisas. Façam esse exercício. Outro dia, quando a gente foi na igreja, o pastor nos deu um versículo só, né? Que foi Eclesiastes 11, 1. versículo 1. E a gente ficou 1 hora ali pensando sobre o que tinha de ensinamento. E cada um colheu e pensou numa coisa diferente. O Senhor iluminou algo diferente, sabe? Ninguém falou algo assim, idêntico, entendeu? E a gente se complementa. E o legal é você ler um capítulo, às vezes mais de um, para você ter o contexto, né? Mas também convido, né, cada um que está assistindo, pegar esses capítulos e destrinchar mesmo, se aprofundar. sabe? Exatamente. Certo? Então, essa é a mensagem de hoje, né? Desejamos que Deus esteja na vida de todos, né? Que Jesus traga a sua bênção, sua graça e o seu amor em todo o dia, e que o Espírito Santo esteja nos protegendo e nos unindo, né? E até a qualquer momento que Deus quiser. Tá? Amém. Até mais.